vou trazer agora para você uma visão geral do modelo que nós vamos construir na sequência usando o TensorFlow. Se quiser aprender sobre construção de modelos em detalhes, você vai encontrar isso principalmente na formação cientista de dados e formação engenheiro de IA. A formação engenheiro de IA é uma espécie de continuação da formação cientista de dados para aqueles que desejam se aperfeiçoar especificamente a inteligência artificial. Pois bem, se quiser ainda também mais detalhes sobre tudo que está acontecendo aqui nesta imagem, você vai encontrar nesse material gratuito oferecido pela DSA, o Deep Learning Book. São 100 capítulos, tudo em português, online e gratuito. São 100 capítulos detalhando tudo o que acontece em Deep Learning, descrevendo as principais arquiteturas, tem matemática, tem exemplos em Python. Fica aí para você o link como dica também. Bom, olhe para essa imagem por alguns instantes. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Já já vou construir um modelo representando exatamente essa imagem, ok? Do lado esquerdo, eu tenho o input, que é a imagem de um carro, por exemplo, ok? Do lado direito, lá do outro lado, eu tenho a saída do modelo. O modelo vai entregar um vetor de probabilidades, dizendo qual é a probabilidade desta imagem de entrada ser um carro, um caminhão, uma van, qualquer outra coisa, uma bicicleta. Tudo bem? E o que acontece de uma ponta a outra? Pois bem, primeiro eu converto a imagem em uma matriz de pixels, o que aliás eu já fiz, não é? Eu já carreguei os dados, eu já tenho matriz de pixels, eu tenho uma matriz para cada imagem. Então eu tenho um grande objeto multidimensional com várias matrizes, cada uma representando uma imagem. E o que eu tenho dentro das matrizes? Valores numéricos representando os pixels. Cada pixel representa a coloração naquele ponto específico da imagem. Tudo bem até aqui? Então eu já tenho uma matriz numérica. Essa matriz numérica, para você compreender de forma simples e didática, nada mais é do que os seus dados. É só isso. Você pode ter como dado texto, você pode ter imagem, pode ter valores quaisquer de características. Eu preciso preparar um conjunto de dados. Dependendo da origem dos dados, eu vou ter diferentes estratégias de pré-processamento. Então, já tenho a matriz numérica com os pixels representando a imagem. Eu agora vou passar essa matriz por um conjunto de operações matemáticas. Uma das primeiras operações é chamada de convolução, ok? Que existe há décadas, não tem nada de novo necessariamente. E o que é feito na convolução? Eu tenho uma outra matriz que vai passar por toda a matriz de entrada dos dados e vai realizando multiplicações. Como eu disse no início, tudo isso aqui é matemática, ok? São multiplicações de matrizes. Eu, então, atravesso a convolução pela imagem de entrada e eu vou fazendo as multiplicações. No final, eu tenho uma matriz resultante, porque isso aqui é operação de matrizes. Eu pego essa matriz resultante e passo por uma função de ativação ReLU. Tem vários tipos de funções de ativação, elas têm um propósito bem específico, que não vem ao caso aqui para o que estamos estudando como introdução, mas a função de ativação é o que garante o aprendizado, mesmo quando não há linearidade, ok? Eu então tenho uma saída. Essa saída tem uma determinada dimensão. A dimensão está muito alta ainda, então eu faço uma redução de dimensionalidade com uma camada de pooling. Tem várias estratégias de pooling. E aí eu vou reduzindo o resultado. Bom, será que já aprendeu o suficiente o modelo? Provavelmente não. Então eu pego essa saída do pooling, que ainda é uma matriz, não é? Só que agora dimensão menor, e passo por outra camada de convolução. Ou seja, outra multiplicação de matrizes. Aí eu aplico de novo a ReLU, reduzo a dimensionalidade e eu fico nesse ciclo enquanto eu quiser que o modelo aprenda alguma coisa. Qual é a profundidade disso aqui? Depende de quantas camadas eu vou colocar no modelo. À medida que eu vou aumentando o número de camadas aqui no meio, eu estou aumentando as camadas intermediárias. Quanto maior o número de camadas, mais profundo é o modelo. Por isso o nome Deep Learning, aprendizado profundo. Pronto, agora tudo faz sentido, não é? Tudo isso que fizemos até aqui é o chamado simplesmente aprendizado dos atributos. Isso aqui, essa etapa, que eu posso ter várias camadas de convolução, de pooling, é onde o modelo está aprendendo, está extraindo os recursos.
Dependendo do tipo de dado, se eu estiver trabalhando com texto ou algum outro formato, eu tenho várias operações diferentes, ok? Esta aqui é chamada de arquitetura convolucional, que é a que apresenta normalmente os melhores resultados com visão computacional. Para dados de texto, hoje em dia, a melhor arquitetura é dos transformers. Isso mesmo, transformer, que é o transformador. O transformer é a arquitetura por trás dos modelos GPT, por exemplo, que está por trás do ChatGPT, que já estudamos aqui no início deste curso. Tudo faz sentido agora para você? Pois bem, né? Mas espere, não acabou, tem mais. Quando eu terminar essa camada aqui intermediária, que pode ter várias etapas de convolução, no final aqui, ó, no finalzinho, eu tenho uma matriz, ok? Um objeto com várias dimensões. Eu estou chamando de matriz, mas é um objeto com várias dimensões. Bom, eu não posso usar isso aqui para classificação. Então eu preciso agora adicionar camadas específicas para classificar os dados. Mas eu tenho uma matriz. Como eu vou criar a camada de classificação? Eu vou aplicar o flatten, que é, numa tradução livre, o achatamento. Eu vou converter o objeto multidimensional para um objeto unidimensional. Ou, simplificando, vou converter de matriz para um vetor. Não posso perder a ordem, não é? Esse é um processo que tem uma ordem específica. Depois que eu tiver o vetor, pronto, agora é um problema de classificação de machine learning. De fato, essa etapa aqui no finalzinho, isso aqui é um modelo de machine learning trivial, que eu criaria, por exemplo, para classificar pacientes que têm ou não uma determinada doença. Eu então pego esse vetor, passo por uma camada totalmente conectada e no final eu aplico a função softmax, que é uma outra transformação matemática que vai entregar as probabilidades. A probabilidade é um valor que vai de 0 a 1, ou 0 a 100%, não é? Não existe probabilidade negativa, não existe probabilidade acima de 1, acima de 100%. Então, cada uma das classes de saída vai ter uma probabilidade totalizando 1. Eu pego a classe que teve a maior probabilidade e pronto, é a classificação feita pelo modelo. Eu procurei resumir para você tudo que está acontecendo aqui nesta imagem. Se quiser aprender isso em detalhes, eu ensino no curso de análise de imagens com inteligência artificial. É basicamente um capítulo inteiro descrevendo cada um desses pedacinhos aqui. Cada uma dessas etapas tem a operação matemática. Nós usamos alguns GIFs animados para que os alunos possam compreender tudo que está acontecendo. E depois vamos construindo os modelos usando, por exemplo, PyTorch. Tem exemplo também com o TensorFlow. Pois bem, essa é a arquitetura de um modelo de Deep Learning. Vamos agora converter isso aqui em código Python com o TensorFlow. Me acompanhe no próximo vídeo. Até lá!